Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com muita satisfação e alegria que vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Solicito a igreja a se colocar em pé. Adoramos a Deus que nos fez seu povo, chamada adoração. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 1. Oração de adoração. Convido o nosso diácono Marquinhos que nos eleve a Deus em adoração. Querido Deus, bondoso Pai, como é bom, Senhor, poder estar agora reunidos em Teu nome para louvar, para Te agradecer, para aprendermos da Tua palavra. Que tudo que aconteça aqui, ó Pai, seja exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome. E que possamos, ó Pai, sempre analisar nossos corações,
fazer uma análise sincera de tudo aquilo que precisamos te pedir e também te agradecer. Aceite o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino congregacional, cantai todos os povos 80, 1000 vezes 1000 louvores. Momento de confissão. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 2 Pedro, capítulo 4, versículos 1 e 2. Teremos agora um momento de silêncio e oração, e eu convido a igreja que neste momento de silêncio possamos nos colocar diante de Deus, abrir os nossos corações e realmente confessarmos tudo aquilo que temos feito que não tem o agradado. Que possamos rever nossos atos e atitudes que entristecem o nosso Pai. E após alguns instantes, convido a nossa irmã Nilda que quebre o silêncio com uma oração audível de confissão e arrependimento.
Pai querido, Deus de amor, nos curvamos na Tua presença, porque cada dia, ó Pai, cada momento, reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não há outro, ó Pai, que tem essa capacidade, ó Pai, de perdoar, de cuidar, ó Pai, de nos amar como o Senhor nos amou, ó Pai. Confessamos o nosso pecado, ó Pai, as nossas falhas, ó Deus, por muitas vezes não fazer aquilo que realmente conhecemos através da Tua palavra, ó Pai, a Tua vontade. Perdoa, ó Pai, o nosso pecado pela falta de amor pelo próximo, por muitas vezes, ó Pai, não sentir vontade, ó Pai, de estar trabalhando na Tua casa, ó Pai. Ó Deus, pedimos perdão, ó Pai. Pedimos perdão também pelas falhas dos nossos filhos, ó Deus, se eles não se curvaram diante de Ti, nossos netos, ó Pai, das pessoas que amamos, ó Pai. Perdoa porque não falamos do Teu amor, aquele, ó Pai, que cruzou o nosso caminho durante essa semana. Limpa, ó Pai, o nosso coração. Queremos ter um coração como o Teu, ó Pai. Um coração que realmente conheça e saiba a Tua vontade, ó Pai. Transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Palavra de perdão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, versículo 3. Em nome de Jesus somos perdoados. Convido a igreja a se colocar em pé novamente, para que junto com o som de glória louvemos ao Senhor. Boa noite a todos. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com cada um aqui nessa noite. Como é bom poder estar aqui novamente, um culto tão festivo, para comemorar 50 anos, né? 50 anos não são 50 dias, é muito tempo, é muita história, né? E com certeza dentro desses 50 anos tivemos muitas coisas boas para lembrar, algumas nem tanto, né? Porque as frustrações fazem parte da nossa vida, mas é importante a gente pensar que esses momentos ruins que a gente viveu, eles não podem prender a gente no passado. A gente precisa seguir em frente, né? E Deus tem esse poder, né? Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele tem o poder de transformar as nossas frustrações, as nossas perdas em novos recomeços, né? As nossas lágrimas em celebração. E isso é maravilhoso, né? Então, talvez, fazendo um checklist aí desses anos todos, talvez a gente ainda esteja segurando nas mãos metade do que um dia foi inteiro. E Deus aqui para falar para mim, para você, que Ele quer transformar essas metades em inteiros. Ele quer multiplicar. Então, que nós possamos deixar Ele multiplicar na nossa vida, para que de nós jorre paz, jorre alegria, jorre o amor verdadeiro do Senhor. Amém? Vamos louvar com bastante alegria.
da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. 50 anos, realmente um privilégio, né? Eu me recordo com muita emoção da minha mãe contando que eu dei os meus primeiros passos no corredor aqui da igreja. E agora os irmãos não sabiam a minha idade. Mas é um orgulho saber que os meus pais me criaram nos caminhos do Senhor e que hoje nós estamos aqui. E a árvore lá do meu pai e da minha mãe se multiplicou. E hoje é com muito orgulho que eu digo que a minha família está louvando ao Senhor aqui inteira. Isso é muito bom, isso faz muito bem. O Senhor se agrada do louvor, né? Ele se agrada do verdadeiro louvor. Nesses 5 domingos de comemoração do nosso Jubileu de Ouro, nós estamos fazendo uma pequena viagem no tempo, né? Quem acompanhou lá desde o primeiro domingo de fevereiro, nós estamos recordando, carinhosamente apelidamos de sessão natalina. Final da década de 70, só recordando, finalzinho de 70 para 80, nós não tínhamos grupos de louvor com tantos cabos, equipamentos, era apenas um violãozinho que alguém sempre tinha, alguém sempre tinha um caderninho com as cifras e a letra, e o pastor dizia: a mocidade vai louvar. E aquele povo gigante chamado mocidade vinha à frente e louvava o Senhor, mesmo só com o caderninho. Nós recordamos cantando A um Lindo País, que é um cântico daquela época. Passados algum tempo, nós vamos entrar então na década de 90, que é quando a coisa começa a se modernizar, entram os teclados, as guitarras, as baterias, e aí começam os cânticos de vitória, os cânticos de guerra, e aí nós cantamos pelo Senhor, marchamos, né? Foi muito gostoso ver a igreja relembrar esse momento. Eu confesso que eu achei que a parede da igreja ia rachar, de tão gostoso que foi aquele louvor. E aí nós caminhamos mais um pouquinho no tempo e chegamos nos anos 2000, que é quando houve uma grande mudança nos cânticos congregacionais, que foi quando a adoração congregacional conjunta com as músicas de louvor mais elaboradas começaram, né? E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho, estamos chegando em 2010. 2010 ele foi marcado pelas mudanças, pela ascensão do louvor, né? Os meninos aqui acho que não gostam muito desse nome, mas tão conhecido como worships, né? Os mais modernos aí vão saber, mas são os cânticos mais elaborados, a adoração. E hoje é um cântico desse que a gente vai relembrar o nosso túnel do tempo, aí, Canção do Apocalipse, que foi lançada em 2010. Vamos cantar, igreja? Diga, Cordeiro, que foi
teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é dono das nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos dirige, o Senhor nos ensina, o Senhor nos protege e o Senhor nos salva. Nos ensina com teu Santo Espírito, nos salva através do teu Filho Jesus, ó Pai. E é por isso, Pai, que humildemente nós oferecemos a Ti os nossos louvores, ó Pai, como forma de adoração a Ti, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor significa nas nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. E é no amor de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Este é o momento que nós nos colocamos diante do Senhor para ofertarmos. Ofertarmos a nossa vida, ofertarmos parte de tudo que Ele nos tem dado. Ofertarmos ao Senhor é uma expressão também de adoração e de gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós teremos esse momento de ofertório e nós dizemos que aqueles que nos visitam não precisam ficar constrangidos. Essa é uma prática que nós temos em todos os cultos, porque nós estamos ofertando a Deus. E é momento de colocarmos diante do Senhor a nossa vida e de colocarmos tudo aquilo que Ele já tem concedido a cada um de nós. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Os irmãos se sentaram, mas para cantar esse hino, eu entendo que não dá para cantar sentado, né? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino do CTP 89, Cantai Todos os Povos. Enquanto cantamos, vamos colocar diante do Senhor nossa vida e parte daquilo que o Senhor já tem nos dado, como responsabilidade nossa, dos membros desta igreja local. Cantemos. Cristo
pedir também, o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que foram depositadas no teu altar, Pai querido. Que essas contribuições sejam para a tua casa, Senhor. Que nós possamos saber usar com alegria, Senhor, para te louvar o teu nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Este também é um momento muito especial, culto. Aliás, todos os momentos são. Mas este é um momento que nós oramos pelas pessoas, por aqueles que estão necessitados das nossas orações, aquelas pessoas que estão sofrendo. E nós vamos interceder pela família enlutada, do nosso irmão Miguel. Nesta semana, o nosso irmão presbítero Zenas, bisavô do Miguel, faleceu. Vamos orar por esta família enlutada. Também vamos orar pela família do Ulisses, que também faleceu, né? Vamos orar, interceder, porque somente o Espírito Santo de Deus pode confortar o coração das pessoas que perderam os seus entes queridos. Vamos também interceder pela nossa irmã Lúcia, diaconisa Lúcia, que fez uma cirurgia, que está em recuperação. Vamos interceder pelo nosso irmão Caetano, que também, o esposo da nossa irmã Lúcia, e que também está com bastante debilitado, está em recuperação de uma intervenção também cirúrgica que fez. Há mais algum pedido? Pela Eloá, minha netinha está internada com infecção urinária. Vamos orar pela Eloá, bebezinha, né? Que está internada. Vamos colocar nas mãos do Senhor, porque só o Senhor pode trazer aquilo que é necessário para que tenha restauração à saúde. Mais alguém? Tem. Vamos continuar orando pela nossa irmã Lucineide, que tem tido alguns problemas também de saúde, e com a graça de Deus essa noite ela está aqui porque ela não tem podido vir à noite, mas tem sentido muita tontura. Mas hoje nossa irmã, com a graça de Deus, também teve a carona da nossa irmã Lourdes e foi buscá-la em casa. Que Deus abençoe, para que a gente possa estender a mão àqueles que estão precisando, e como a gente pode, né, usar o que Deus tem nos dado para ajudarmos outras pessoas. Deus te abençoe, presidente. Mais alguém? Vamos ter esse momento de oração, de intercessão. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe das dores que os nossos irmãos e irmãs têm sentido. Dores no corpo, dores na alma, dores, Senhor, no espírito. O Senhor sabe. E por isso colocamos estas vidas em tuas mãos. Que a tua graça poderosa alcance cada um dos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, Senhor. Que estão passando por momentos difíceis de tratamento, Senhor. Que estão passando por momentos difíceis em qualquer área da vida. Que a tua mão poderosa esteja trazendo paz, esteja trazendo saúde e esteja trazendo, Senhor, a certeza de que ao lado de Cristo Jesus, tudo vamos passar e o Senhor continuará sempre conosco. Ó Pai, pedimos que o Senhor esteja abrindo portas para aquelas pessoas que estão desempregadas, portas, Senhor, para aquelas pessoas que estão com problemas financeiros, que elas possam se organizar e possam ter uma vida mais tranquila, portas para aqueles que estão, ó Pai, tão distantes dos teus caminhos e que já conhecendo a tua palavra, estão desviados desse caminho. Que o Senhor toque nesses corações para que possam perceber a importância, a alegria de retornar e de estar no caminho que é Cristo Jesus, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja com a tua igreja que completa neste local 50 anos. A igreja não é nossa,
A igreja não é da liderança aqui, neste local. A igreja é tua. E por isso, Senhor, intercedemos pela tua igreja. Que aqui neste lugar, ou onde ela estiver, o teu nome seja proclamado e vidas sejam alcançadas para Cristo Jesus. Pedimos também que o Senhor esteja com aqueles que estão passando por momentos difíceis, porque estão envolvidos em vários tipos de vícios, Senhor. Liberta, em nome de Cristo Jesus. E nós cremos que somente o Senhor pode trazer aquilo que é necessário para continuarmos na nossa jornada, todos os dias que o Senhor tem para conosco. E quando, enfim, estivermos contigo, possamos, Senhor, ter o prazer de gozar da vida eterna que o Senhor nos dá, Senhor. E nós queremos ainda te colocar os corações entristecidos por terem perdido algum ente querido, Senhor. Teu Santo Espírito aqueça esses corações, console estas vidas e traga, Senhor, a estes corações a certeza de que em Cristo Jesus nós não morremos, mas vivemos para a vida eterna, Senhor. E que a tua presença maravilhosa esteja sustentando a cada vida, a cada família que não está mais com seu ente querido presente, mas com certeza está com o ente querido no coração e trazendo, Senhor, tudo aquilo que é importante e necessário para compreender a tua graça maravilhosa sobre a vida. Obrigada, Senhor, por esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos também, eu queria colocar alguns pedidos de oração para que a gente colocasse nas nossas orações. A Nala? Quem fez o pedido? Nalva. A Nalva pede, vamos também interceder e continuar intercedendo essa semana, viu, Nalva? Simone também, vamos continuar intercedendo. Dercy também, vamos continuar intercedendo por esses nossos irmãos e irmãs. Nosso irmão Caetano está presente, nossa irmã Lúcia está melhor? Ah, está aqui, olha que maravilha. Nós oramos pelos nossos irmãos e hoje eles estão aqui conosco. Deus abençoe. Uma alegria tê-los conosco e que Deus continue restaurando a saúde deste casal tão querido aqui de todos nós. Temos crianças hoje? Temos crianças? Tragam as crianças aqui para orarmos pelas crianças. Nós temos uma criança aqui que é pela primeira vez, não é? Ah, muito bem. Nós vamos conhecer aqui. Também, olha que linda. A Manu, Guilherme, né? Valentina, Júlia e... Bento. O Bento. Aqui acho que muita gente deve conhecer, né? Eu conheço, estou conhecendo agora. Tudo bem, Bento? E os pais? Gabriele. Guilherme. E o Guilherme. A nossa irmã Fabiana também, que está trazendo seus filhos. Este é um momento muito especial para a igreja, porque é um momento em que as crianças estão aqui aprendendo da palavra de Deus, estão também aprendendo que ser igreja é estar em comunhão, uns com os outros e todos com o nosso Senhor. Nós queremos agradecer a presença de vocês, a apresentação do Bento. As crianças vão dizer um versículo, o Bento ainda não. Traga ele mais para frente, para ele também falar um versículo, parte da palavra de Deus, que as crianças compartilhem conosco. Vai falar, Valentina? Então vamos ouvir a Valentina. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:3. Ixi, hoje a Julia está em breve. Sim. Muito bem. Amor.
nós vamos agradecer a Deus pela vida das crianças, também pela apresentação, dessa família, né, que traz o bebezinho. Ai, está feliz, olha, está muito feliz. Nós vamos agradecer a Deus, porque o Senhor é aquele que nos abençoa com os filhos. Nós que temos filhos, ou temos sobrinhos, ou netos, enfim, a gente sabe o quanto uma criança traz ao nosso coração muita alegria. E nós que temos as crianças conosco, Deus também se alegra muito, porque as crianças, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Obrigada, Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida das crianças. E eu vou pedir para que o nosso irmão Robson, vice-presidente do nosso conselho, venha aqui à frente e ore agradecendo a Deus pela vida das crianças. Isso é maravilhoso, né, irmãos? A gente agradecer a Deus pelas crianças, né? Sabemos que é o futuro do nosso país, sabemos que é o futuro da igreja. E nós temos que orar por eles sempre, né? Não só nos momentos especiais como esse, mas em toda a nossa oração, no nosso dia a dia, na nossa semana, mês, ano. Lembrar das crianças, porque elas são o futuro do nosso país. Fico feliz pelo Bento, fico feliz pelo Guilherme, pela sua esposa, Gilberto, né? A gente fica muito feliz por essa família que não esquece da igreja. E a honra é do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sendo apresentado o Bento para nós hoje aqui. Vamos orar? Amém? Senhor, meu Deus, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado oportunidade a nós, ó Deus. Te agradecemos também, Senhor, por 50 anos dessa igreja. Ó Deus, como somos felizes, porque até o momento o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, Senhor, intercedemos por essas crianças que aqui estão sendo apresentadas, estão diante de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor ama as criancinhas, o Senhor tem cuidado delas, ó Deus. Te peço em especial pela vida do Bento, que o Senhor coloque, Senhor, sempre no coração dos pais, a trazer ele na igreja, a trazer ele para o caminho certo e seguir a Ti, ó Deus. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o único caminho, e é esse caminho que nós seguimos. Intercedemos também por aquelas crianças, ó Deus, que estão no farol nesse momento, que estão desprovidas, que estão sofrendo abusos, ó Deus, nos seus lares, nas escolas, em todos os lugares, ó Deus, que não possamos vê-las, que não possamos intervir, mas confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Que o Senhor possa colocar a Tua mão, Senhor, nas vidas, nas famílias, ó Deus, para que possamos, ó Deus, olhar com olhos mais amorosos para as nossas crianças. Te agradeço mais uma vez por essa igreja, Deus, que tem feito isso. Muito obrigado por a liderança dessa igreja, muito obrigado por cada irmão, cada família e cada pessoa, Deus, que aqui está reunida hoje. Que o Senhor toque no coração de cada um. Estamos aqui para Te escutar e saber, e vamos ouvir o Teu Espírito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, crianças. Nós não temos o registro de nenhum visitante pela primeira vez. Alguém nos visita? Ah, tem alguém lá, jovem. Não fique envergonhada. Visita pela primeira vez, né? Vocês que pediram oração, então é a Nalva e a Dercy, é isso? Nós vamos pedir para que vocês coloquem em pé e vamos pedir aqui. Cadê a Júlia? Júlia, dê um abraço aqui nas nossas visitantes pela primeira vez. Em nome de toda a igreja, muito obrigada. Simone está presente? Não, né? Tá? Não. A jovem que nos visita? É a Rafaela e a Bia. Tem assim,
Vamos ouvir o nome das jovens lá, que não me passaram o nome de vocês. É Beatriz e Rafaela. Beatriz e Rafaela, obrigada, viu, pela presença de vocês. E eu vou pedir aqui para Nice, não vou pedir para os jovens não. Nice, dê um abraço nelas. Obrigada pela presença de vocês. A Simone também, né? É a primeira vez, Simone? Onde? Ah, Simone, obrigada, Deus abençoe. E também, por favor, Lourdes, dê um abraço na Simone, em nome de toda a igreja. Há mais alguém pela primeira vez? Nós temos várias pessoas que nos visitam, que já estiveram, já participaram aqui dessa igreja, todos vocês. Nós agradecemos muito. Temos aqui, depois eu falo da família do pastor, viu? Temos nosso irmão Fábio, sua família, né? A Flávia, a Elô, né? Elô, a pastora está ficando, tá? Assim, e o Heitor, olha. Vocês desculpem, mas aqui a pastora já está para lá dos 50. Então, precisa relembrar. Deus abençoe vocês e continue trazendo ao coração de vocês essa alegria de estar na casa do Senhor. Temos mais? Temos aqui, se eu for contar, Núbia, o nosso irmão Jesus. Jesus está conosco. O Paulo? Paulo é a primeira vez? Oh, minhas irmãs diaconisas, se amarrar na porta aí, quem vocês não conhecerem, para anotar o nome. Paulo, Deus te abençoe. Muito obrigada. E eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo, então, dar as boas-vindas para o Paulo. Muito obrigada pela presença de todos e de todas que estão conosco nesta noite. E que Deus abençoe a cada um de nós. Está conosco nesta noite o reverendo Franklin, que é conhecido da igreja porque pastoreou esta igreja durante 7 anos. 7 anos. Ele está conosco, atualmente ele está pastoreando a IPI de Eldorado, em São José do Rio Preto. E gentilmente aceitou o convite para estar conosco nesta noite, trazendo a palavra do Senhor. Está com ele a Larissa, o Arthur e o Leonardo. Estou falando? Depois de 50 é difícil, viu, Larissa? E o Leonardo. Deus continue abençoando esta família e que lá na igreja em que vocês estão, vocês levem o nosso abraço. Abraço carinhoso da 3ª IPI de Guarulhos. Nós vamos dar a oportunidade para o nosso irmão Franklin fazer a leitura e trazer a proclamação, fazer a proclamação da palavra nesta noite. Por favor, vou orar pelo irmão. Senhor nosso Deus, nós vamos abrir a Tua palavra nesse instante e o Teu Filho irá proclamar. Que da boca do Teu servo saiam palavras que tragam ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra, ao ser proclamada, traga transformação para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor o abençoe neste momento e que cada palavra aqui colocada sejam palavras para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus.
E eu estou ficando mais velho e cada vez mais chorão. Eu já chorei quando eu cheguei de carro aqui na frente da igreja, já chorei abraçando os irmãos ali. E é difícil não se emocionar, porque essa igreja é uma igreja muito especial. Muito especial. E receber esse convite, pastora Shirley, foi muito especial também. Não tinha como dizer não para esse convite. Porque essa igreja faz parte da nossa vida. Da nossa história, né? Aqui meus filhos nasceram, aqui também, né, Marcelo? O Arthur deu os primeiros passos aqui, no aniversário de um aninho do Arthur, foi celebrado aqui no salão social da igreja. Então, é muito bom estar aqui. Nós amamos muito vocês. E nós acompanhamos de longe pelo Instagram, pelo Facebook, as filmagens do Pedrosa, né? O velho do Rio. E nós torcemos muito pela igreja, oramos muito pela igreja. Eu estou muito feliz de ver aqui irmãos que a gente não via faz muito tempo, que eu sei que hoje congregam até em outras igrejas. E é muito bom. É muito bom saber que tá cheio de vovós aqui na igreja agora, né? Ver o Bento aqui. Ô, Edson, ó. Deus foi bom, minha irmã. Deus te restituiu. Outro menino. Olha como Deus é bom. Bom demais, né? Nilda, vovó. Linda, vovó. O João sempre teve cara de velho, então o João chegou. Mas, gente, quem mais, vovô? Marcão, vovô. Zelita, vó. E que bom, gente, que bom. A vida vai acontecendo, né? Muito bom. Bom ver todos vocês. Saudade também de outros amigos, irmãos queridos que já não estão mais aqui conosco, né? Eu acho que é impossível subir nesse púlpito aqui hoje para celebrar 50 anos dessa igreja, ser lembrado do nosso querido Valdão, né? Difícil, né? Difícil não ver o Alonso ali daquele lado, ali com aquele sorriso, enfim. Pastor Avelino, Dona Joaninha, enfim, irmãos, mas isso é a igreja, né? Isso é a vida e as coisas vão acontecendo e no final das contas nós aqui somos todos peregrinos e forasteiros, né? E temos o privilégio de ter essa família da fé enquanto caminhamos. Muito bem. Por gentileza, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25. A minha versão da Bíblia aqui é a revista e atualizada. E nos diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-vos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Bom, vocês sabem que eu sempre gosto de dar tema para as nossas reflexões, para as mensagens. E o tema de hoje é: o noivo virá.
o noivo virá. Não deixe a lamparina se apagar. O noivo virá. Não deixe a lamparina se apagar. Quando Jesus andou entre nós, irmãos, nos ensinando as verdades do reino, as coisas espirituais do reino de Deus, às vezes o Senhor falou de forma muito clara, muito direta, de uma forma assim que não deixou dúvidas para ninguém. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, quando o Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é muito claro. Jesus está dizendo assim, ó: quem é meu discípulo, quem me ama, quem segue comigo, não pode amar só aquele que lhe é um igual. Quem me segue tem que amar todo mundo, inclusive os seus inimigos. E a prova de amor é, ore por eles. Porque abre um parênteses, não tem uma prova de amor maior do que orar por alguém. Quando Jesus falava assim, olha, não faça isso, não faça aquilo, faça assim, faça assado, não tinha interpretação, não tinha discussão. É claro, preto no branco, façam, obedeçam. Mas às vezes, irmãos, Jesus, para ensinar verdades espirituais difíceis, para ficar gravado no coração dos discípulos, Jesus falava verdades do reino através de histórias, de parábolas. E é o que nós acabamos de ler aqui, uma parábola do Senhor Jesus. No entanto, para nós entendermos o que o Senhor está falando aqui, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque essa parábola é uma resposta de Jesus, é uma resposta, é um desdobramento de uma pergunta que é feita lá no capítulo 24. Então anota aí, lição de casa, lê o Evangelho de Mateus, capítulo 24, depois você lê, porque ele é muito grande. Mas o capítulo 24 começa assim: Jesus está no templo. O templo naquela época era um lugar assim famoso, era o centro da religião judaica, era um lugar para o qual todo bom religioso queria peregrinar, queria estar, e todo bom judeu naquela época estava ou ia ao templo pelo menos uma vez por ano, na Páscoa. Jesus está lá naquele momento, é um momento importante, é um local importante, e quando Jesus está se retirando, os seus discípulos o abordam. Está nos primeiros 2 versículos do capítulo 24. E os discípulos dizem para ele: Senhor Jesus, o Senhor está vendo a grandiosidade desse templo? O Senhor está vendo essas construções? Olha como isso é grande, olha como isso é bonito, olha como isso é importante. Olha, Senhor, olha. Eu acho que se eles tivessem os nossos iPhones, eles tinham colocado foto na timeline, tinham tirado selfie para colocar esse templo de Jerusalém. Junta aí a galera, foto. E aí Jesus, meu irmão, dá uma resposta surpreendente, porque parece que Jesus não dá nem bola para o que eles estão dizendo. E aliás, Jesus dá uma contra-resposta surpreendente. Ele fala assim: ó, vocês estão vendo todas essas pedras, essas construções, tudo isso aqui. Em verdade eu vou dizer para vocês uma coisa: não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ruir, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. E eu creio que isso mexeu com a cabeça dos discípulos, porque o capítulo 24 continua e muda a cena. O verso 3 diz que agora eles estão no Monte das Oliveiras, e os discípulos então chegam para Jesus e perguntam: mestre, quando será que essas coisas irão acontecer? E aí, meus irmãos, Jesus introduz o capítulo 24, um dos temas mais importantes da fé cristã, um dos temas mais deliciosos da fé cristã. O Senhor começa a ensinar a respeito da parúzia, da sua volta, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus virá e vencerá, meus irmãos, a morte, o pecado, o diabo, o dia mais glorioso, o dia de maior festa, o dia da nossa esperança, o dia da volta do Senhor. O Senhor começa a ensinar isso no capítulo 24, só que no entanto, o Senhor diz que nós não sabemos o dia e a hora, e graças a Deus, Deus não revelou para nós quando isso acontece. Porque você já pensou, Milton? O Senhor Jesus falou assim: ó, será no dia 26 de fevereiro, 23, hoje é 22, né? 23 de fevereiro de 2026, amanhã o mundo pegava fogo, gente. Graças a Deus o Senhor não revelou. Mas no capítulo 24, o Senhor Jesus vai dizer no verso 27 que este dia, apesar de não sabermos quando, só o Pai sabe, este dia será repentino.
E no verso 27 do capítulo 24 ele diz assim: a vida do Filho do Homem será como um relâmpago que vai cortar o céu, e ele vai ser visto do Oriente ao Ocidente. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês não sabem quando, mas esse dia vem. Vocês não sabem quando, mas esse dia será rápido. Quando vocês estiverem desapercebidos, quando vocês estiverem pensando que não, quando ninguém mais estiver dando muita bola para isso, o Senhor virá, e virá de repente. Então a necessidade é: estejam vigilantes. E aí o Senhor então conta 3 parábolas para nos falar a respeito da necessidade de nós estarmos atentos a esse momento. A primeira parábola, ainda lá no capítulo 24, é o que ele chama de parábola da figueira. E eu não vou dizer aqui a parábola, você por favor leia depois, que é muito texto para a gente ler. Mas o resumo da parábola da figueira é o seguinte: o Senhor vem, o dia e a hora ninguém sabe, ficais então apercebidos, diz o verso 44 do capítulo 24. O Senhor conta uma segunda parábola, uma parábola que leva o título de o servo bom e o servo mau. E essa parábola diz o seguinte: que um dos servos, desacreditado que o Senhor voltaria, resolveu ser o Senhor da sua própria vida, e ele começou a gastar os seus bens, a sua vida, dissolutamente no pecado, de forma atrapalhada. E quando ele deu por fé, o Senhor voltou, e ele estava despreparado. E a conclusão da segunda parábola, no verso 50 e 51 é: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançá-lo-á à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma segunda parábola. E aí, meus irmãos, o Senhor conta no capítulo 25, que aqui é o nosso texto, uma terceira parábola. E eu não sei você, mas a minha parábola preferida de uns tempos para cá tem sido essa. Eu acho que não há parábola mais linda, e nós vamos ver ela já já, do que essa parábola de Mateus capítulo 25. Talvez só perca para do filho pródigo, mas eu ainda fico com essa daqui. Essa parábola é muito linda, e o Senhor começa a falar nessa parábola, e ele usa uma figura de um algo que eles conheciam muito bem. O Senhor vai usar a figura do casamento, como o casamento acontecia naquela época. Vai, me acompanha na igreja, a gente vai chegar na parábola. O casamento se dava em 3 momentos, eram 3 etapas naquele momento. Primeiro, o pai do noivo, o casamento acontecia assim: o noivo não saía procurando uma noiva. Eu vi as meninas, abro um parênteses, levantando lá no fundo, né? Falei para o Alexandre aqui, eu acho que os meninos da igreja estão tudo namorando já. Não sei, essas moças devem ser namoradas desses meninos, o paquera, não sei. Não é, meu? Hoje é assim, né? O moço vai, mas naquele tempo, gente, era o pai do noivo. Olha que coisa interessante. Quando o pai queria que o filho casasse, o pai saía procurava entre a parentela, procurava na vizinhança uma noiva que fosse apropriada, uma noiva que combinasse com o noivo, com a família. E uma vez que o pai achava uma noiva, ele combinava com o pai da noiva o dote por aquela noiva. E não entenda mal, tá, essa questão do dote. O dote era um pagamento, um valor, mas ele não era algo assim banal, era um reconhecimento que ali havia uma noiva preparada, guardada. Era uma forma do pai do noivo honrar a família da noiva. Então naquele momento se combinava o casório, firmava um compromisso entre o pai da noiva e o pai do noivo. Não podia mais desfazer esse compromisso. Aquela noiva pertencia àquele noivo. Aquele noivo não podia mais cortejar outra moça. Interessante, eles nem se conheciam, tinha confiado no bom gosto do pai. Era o pai que condenava. Vinha o segundo momento, irmãos. O noivo agora, depois de um tempo, ia até a casa da noiva. O pai explicava onde estava a noiva. O noivo ia então no segundo momento, e nesse segundo momento ele entrava na casa da noiva, levando o dote. Dentro da casa da noiva ele entregava o dote diante do pai da noiva, diante dos amigos, familiares, honrando aquela noiva, entendendo que aquela noiva era especial, era pura, era preparada, era uma noiva adequada, e era uma festa. Naquele momento eles assinavam um documento chamado ketubá. O noivo não levava a noiva embora. Olha só, talvez nos padrões de hoje alguém possa dizer assim, mas que coisa enrolada, né? Parece sério da Netflix, não desenrola. Esse que os meninos fazem assim, como é que é esse? Dorama, quem assiste Dorama aqui? Olha, tem uns corajosos que levantam a mão aí, eu não assisti. Mas parece essa série assim. Não, o noivo não levava a noiva, gente, olha que coisa. Mas eles já
estavam casados. Olha só, se o noivo morresse nesse período, a noiva era considerada viúva, era levado a sério. Só que agora o noivo voltava para a casa do pai e a vida da noiva mudava, porque daquele dia em diante agora a noiva tinha que estar preparada. Então vai uma palavra que o Apocalipse usa: a noiva agora deveria estar sendo ataviada, adornada, preparada, porque o noivo poderia regressar para reclamá-la, para resgatá-la. A noiva agora vivia de prontidão, porque quando o noivo voltasse, ela agora tinha que estar pronta para encontrar com o noivo, ele correndo aos braços do noivo. E acontecia, era muito bonito todo esse ritual, porque desse momento em diante a noiva acendia uma lamparina e ela colocava num lugar alto, numa janela alta, e era obrigação da noiva sempre manter aquela lamparina acesa. Todas as pessoas, irmãos, que passavam na rua e viam aquela lamparina acesa, sabiam que ali tinha uma noiva, que um noivo voltaria para aquele lugar, que ali uma noiva seria resgatada. E era tão respeitado isso, que as pessoas costumavam bater palmas quando passavam, para honrar a família, celebrar com a família. E aí vinha o terceiro momento, e isso vai ficando cada vez mais bonito, porque isso demorava mais ou menos um ano, quando o noivo voltava para a casa do pai. E aí eu acho que é daí que vem esse ditado: quem casa quer casa. O noivo, quando ele voltava, ele tinha que construir um lugar para receber essa noiva, e o pai supervisionava tudo. O noivo tinha que arar a terra, ter como sustentar essa noiva. E quando o pai decidia, olhava, averiguava, e ele via que o noivo já estava pronto para buscar a noiva, falava: agora vai e busca a noiva, meu filho. Isso era lei. Agora, meus irmãos, o noivo voltava, porém ele não entrava mais na casa da noiva. Alguém gritava ao longe: o noivo vem vindo. Fosse dia ou fosse noite, a noiva tinha que sair correndo para encontrar com o noivo. E a noiva, então, que já estava de sobreaviso, ia ao encontro do noivo. E uma última coisa que ela fazia, irmãos, ela passava e soprava aquela lamparina, porque todo mundo que fosse passar ali agora ia saber: o noivo foi fiel, ele disse que viria e ele veio. O noivo, irmãos, prometeu para nós que virá, e ele vem. E a noiva então ia ao encontro do noivo, e o noivo e a noiva se dirigiam então à casa do pai do noivo, e começava uma festança que chamava-se bodas. E aí era uma alegria: comida, bebida, festa, alegria, vida, celebração. E era muito comum nessa época. E olha que detalhe interessante para a gente, agora a gente vem na parábola. Era muito comum que quando o noivo voltasse, se o pai do noivo fosse rico, mas isso era raro naquela época, ele contratava músicos, pessoas que iam fazendo barulho, iam batendo palmas, iam tocando instrumentos na rua. Era um cortejo maravilhoso. Se fosse um noivo humilde, os primos acompanhavam o noivo, os amigos acompanhavam o noivo, e era uma festa. Quando a noiva saía, as damas de honra, que poderiam ser primas, vizinhas, amigas, parentes, saíam junto com a noiva. E se fosse de noite, elas precisavam ter uma lamparina para acompanhar o noivo até o local das bodas. Precisava, irmão, sair com aquele noivo para não se perder nas ruas, não se perder da noite, para não se perder o rumo da festa, não ficar de fora da festa. Precisava seguir com uma lamparina. E essa é a imagem do nosso texto. O texto narra um momento desses. Alguém disse lá: o noivo vem vindo. A noiva foi ao encontro, e essas damas de honra, ou 10 virgens, ou madrinhas, dê o nome que você queira dar, saem ao encontro para entrar na festa com o noivo. 5 são prudentes, 5 são imprudentes. E as que são imprudentes, percebendo que vão se perder, porque o óleo da lamparina está acabando, elas falam: olha, nos empreste óleo, nos dê óleo. As nécias, as precavidas, dizem assim: não, nós não podemos dar o nosso óleo, porque se nós dermos o nosso óleo para vocês, a nossa lâmpada se apaga, e a de vocês se apaga, e nem vocês entram na festa, e nem nós vamos entrar na festa. Você leu o texto comigo? Alguém diz: olha, vamos comprar o óleo onde vende óleo, e elas vão comprar o óleo. E quando elas voltam, o texto aqui nos diz, irmãos, que a festa já estava de portas fechadas. De novo, no dia do Senhor, desculpas não vão servir. Nós sabemos que o noivo virá. Ele já nos disse que virá. A palavra dele não falha, não mente. E aquelas noivas, então, ali não tem o que fazer, e o noivo diz: olha, eu não conheço vocês não fazem parte desse cortejo, dessa festa.
E a parábola termina, irmãos, com uma advertência terrível. O verso 13, que é o último verso da parábola, nós só estamos montando aqui o contexto da parábola, diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, essa parábola é uma advertência do Senhor para nós. Essa parábola, minha igreja amada, querida, irmãos, família de Deus, é uma advertência para o povo de Deus. Muitos estão despreparados para a volta do Senhor, muitos estão dormindo, muitos estão displicentes, muitos estão desapercebidos, muitos, meus irmãos, se o noivo retorna hoje, muitos ficaram de fora, porque não levaram o noivo a sério, não levaram o evangelho a sério, não levaram as advertências do Senhor a sério, se perderam na noite, se perderam no caminho, foram levianos na vida cristã e ficaram de fora. E isso é uma tragédia. Então a advertência da parábola para nós é: estejamos preparados, e sejamos com o coração queimando, e sejamos comprometidos, e sejamos alertas, e sejamos apaixonados pelo noivo, porque o noivo vem, e ai de nós, irmãos, se a nossa lamparina estiver apagada. O noivo virá, e nós temos, e nós somos convidados para essa festa, e triste será chegar na porta da festa, e o noivo dizer assim: fechou, demorou, você teve todas as oportunidades, onde você está? A festa já começou. Essa parábola, irmãos, é um convite para nós aquecermos o nosso coração. O Senhor vem, irmãos, sejamos alertas, firmes, fortes, corajosos, o Senhor virá. E aí então, nós temos que nos fazer duas perguntas diante dessa parábola. E eu queria que você respondesse essas duas perguntas até o final dessa reflexão. Você tem azeite, irmão, na lamparina para chegar até o final? Primeira pergunta, responda no seu coração. É você tem lamparina, você tem azeite na lamparina. Ah, mas nós temos 50 anos, tivemos o Avelino, tivemos o Val, tivemos o A, o B, o C. Eles já foram, irmãos, agora é nós. Hoje, você, eu, nós estamos aqui. Como nós estamos? Nós temos condições de chegar até o final. Próximo. Quem é você nessa parábola? Essa é uma outra pergunta que essa parábola põe para nós. Há dois grupos de crentes aqui, dois tipos de gente na história da igreja: nécios e sábios, as preparadas, as prudentes e as nécias. Aonde eu e você, nós estamos pintados nessa parábola? A qual grupo nós pertencemos? Ao das nécias ou das sábias? Daqueles que estão preparados, daqueles que estão queimando, daqueles que estão apaixonados pelo Senhor? Aonde eu e você, nós estamos nessa parábola? Porque, meu irmão, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor, as 10 acompanhantes, as 10 madrinhas, as 10 virgens, eram iguaizinhas. Por dentro ou por fora, perdão, eram a mesma aparência, a mesma lamparina, era o mesmo destino. Mas o Senhor sabe, irmãos, para além da aparência, quando nós estamos com a lâmpada acesa, mas Ele também sabe quando nós estamos com a lamparina apagada, quando é só fachada, quando é só religião, quando tem o evangelho esfriou, o coração esfriou. Então, olhando a parábola nessa noite, a pergunta é: quem sou eu diante do noivo? Um com a lâmpada acesa, ou alguém que parece, mas que o noivo sabe que a lâmpada já apagou? Eu costumo brincar dizendo que às vezes não é que a lâmpada apagou, a lâmpada já apagou, a gente já jogou até a lamparina fora. Quem somos nós nessa parábola, meus irmãos? E aí, 3 ensinamentos para ser presbiterianamente presbiteriano. 3 ensinamentos. Você ri, Tchela? 3 ensinamentos. 3 desafios, eu diria, para mim e para você nessa parábola. Primeiro ensinamento, irmãos: permaneça queimando, seja constante, permaneça queimando. Eu sei que o presbiteriano não gosta muito dessas coisas, principalmente o Milton, mas diga assim, ó: permaneça queimando. Vai, Milton, quero ver. Opa! Repita comigo, irmão: permaneça queimando. Permaneça queimando. Irmãos, o primeiro desafio dessa parábola é a constância.
O desafio da vida cristã não é começar queimando, mas é se manter queimando. Não é começar entusiasmado, não é começar apaixonado, não é começar encantado com o Evangelho, mas é ser encontrado pelo Senhor ainda encantado, é ser encontrado pelo noivo ainda apaixonado, é ser encontrado pelo noivo com o coração ainda em chamas, ainda querendo o Evangelho, vibrando com o Evangelho, chorando pelo Evangelho, se alegrando com o Evangelho. Não é começar, meu irmão, é sobre terminar. Porque não adianta começar bem e terminar mal. O Senhor não quer que você comece com a lamparina acesa e termine com a lamparina apagada. É sobre constância, é sobre estar no reino e não sair do reino, é sobre ter fome de Deus e permanecer tendo fome de Deus, é sobre buscar amizade com Deus e permanecer amigo de Deus, é sobre, irmão, ser um apaixonado pela vida de oração, apaixonado pela Bíblia, e permanecer apaixonado e permanecer amando a vida de oração, permanecer tendo uma vida de fome de Deus. Não adianta começar com a lamparina queimando e no meio do caminho apagar a lâmpada. Permaneça queimando. Se nós somos do grupo, irmãos, das prudentes, e se nós cuidarmos para que a lamparina permaneça queimando, não importa quando o noivo vem, se é de dia, se é de noite. Abre um parênteses aqui. Às vezes nós crentes assustamos os descrentes, porque nós temos uns papos bem malucos assim, né? A gente olha um acontecimento lá, não sei na onda do lado do mundo, e fala assim, a gente faz um mapa do fim do mundo, né? Faz, olha, você viu sei lá, o homem lá, o presidente lá do país tal, olha o anticristo, olha, toma cuidado, olha, saiu um microchip, ai, a vaga da besta, ai, perereca, gente. Você sabia que os não crentes acham esses papos nossos assim meio esquisitos? Você acredita, Marcelo? Ô, irmãos, não compete dia e hora, a palavra diz. O que interessa, irmãos, é que se nós estamos com a lâmpada acesa, se há óleo na nossa lâmpada, eu estou preparado, e o Senhor venha de dia ou venha de noite, aleluia. Se nós estamos preparados, irmãos, nós podemos orar a oração do Apocalipse, capítulo 22, verso 20, amém, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é uma oração ousada, essa é uma oração de gente que tem óleo na lamparina, Maranata, porque, meu irmão, quando a lâmpada está acesa, o encontro do Senhor não é um medo, ele é uma esperança. O Apocalipse, de vez em quando eu ouço isso aí nesses Facebook da vida, né? O Apocalipse não é mais um medo, é uma esperança. De fato, irmão, de fato, porque quando há óleo na lamparina, quando nós estamos de lâmpada acesa, nós amamos as coisas dos céus. O nosso coração se inclina para as coisas dos céus. Vem, eu quero mais do que venha mesmo, eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero abraçar o Senhor, eu quero olhar nos olhos do Senhor. De vez em quando eu estou falando isso lá na igreja, falei aqui muitas vezes, de vez em quando, lá nos nossos almoços, café da manhã, eu tenho uns papos meio assim, claríssimos, umas elucubrações. Eu falo isso, o que você quer ver primeiro do céu? Você já perguntou isso para o teu esposo, esposa, né? E a gente pensa assim, eu quero ver mãe, né? Que saudade da minha mãe, né? Crente toda a vida, quero ver meu avô, quero ver minha avó, mas sabe que eu penso assim, não, peraí, tem gente que quer ver Paulo, né, Giba? Tem gente que fala assim, quero ver Adão e Eva, que tem uma satisfação. Por quê? Por quê? Eu não quero ver esse povo, não. A gente vai ver, porque é eternidade, a gente vai topar por lá, tá? Não tem problema, mas sabe o que eu penso, irmãos? Eu falo muito isso com a Larissa. Quem somos nós, irmãos? Se quando Jesus estiver passando por ali, a gente puder relar o dedinho nosso assim, ó, só relar nos pés do Senhor Jesus, irmãos, e abaixado, olhar de cima para baixo e contemplar o rosto do Senhor Jesus, e ouvir a voz do Senhor Jesus, e ver os olhos do Senhor Jesus, e ver a doçura do Senhor Jesus. Ô, meu irmão, nós vamos sonhar com as coisas dos céus. Eu tenho dito isso lá na igreja de Rio Preto, e vou dizer aqui, a igreja deixou de sonhar com as coisas dos céus. Os crentes querem carro de 2 milhões, casa de 5 milhões, quer bênção, quer isso, quer aquilo, vai queimar tudo aqui, irmãos, isso é palha, é tesouros que vão queimar, que a ferrugem vai corroer, diz o Senhor. Nós vamos pensar nos céus, ser apaixonados pelas coisas dos céus, e é para isso que a gente mantém a lamparina queimando. Você sonha em encontrar Jesus? Apocalipse, ele vai descrever Jesus assim, né, de uma forma muito linda, né? Você sabe que muita coisa é figurativo, né?
Quando fala assim, os olhos dele são como chama de fogo. Ah, Jesus não é um Pokémon, né? Os olhos dele é fogo. Quer dizer assim, que tem um brilho que nós não temos consciência. A Bíblia fala que os pés dele reluzem como um latão no sol do meio-dia. O Senhor não tem pé de ferro, nem de latão. Quer dizer assim, que ele emana uma glória transcendental. Nós não temos noção, irmãos, da beleza que tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que ouvidos não ouviram e olhos não viram. A gente não sabe. A gente não sabe. Lâmpada acesa, irmãos. O Senhor virá. O Senhor virá. É muito lindo quando alguém começa a vida cristã e há certa empolgação, há um desejo de adorar, de servir, de orar com os irmãos, de ler a Bíblia, mas infelizmente com o passar do tempo o primeiro amor vai acabando, vai esfriando, vai arrefecendo e a lâmpada acesa deixa de ser realidade de vida e se torna história do passado. Ah, quando eu era um crente mais apaixonado. Sabe por que as prudentes eram prudentes? Óbvio. As prudentes eram prudentes porque elas sabiam que estavam por vir. Então elas prepararam tudo para que elas pudessem chegar até a festa do noivo. A iminência da chegada do noivo orientou a vida. E significa, irmãos, que se nós ainda cremos, se você ainda crê que o noivo virá, organize a sua vida ao redor dessa verdade de fé. Ou seja, viva para o Senhor, trabalhe para o Senhor, ame o seu Senhor e seja como aquela noiva. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, se toca a trombeta, se eu vou primeiro, eu não sei. Então se o noivo vem, a minha vida está alicerçada nisso, eu quero viver para Ele. Quando eu acordo, o primeiro pensamento é para Ele. Quando eu durmo, o último é para Ele. Eu o desejo, eu o amo, eu o adoro. O reino é prioridade, a vida do reino é prioridade, porque eu estou preparado. Permaneça queimado. Segunda coisa, óleo não se empresta, cada um precisa comprar o seu. Verso 6 em diante diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, um noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Irmão, ou você tem o óleo, ou você não tem. E não vamos ficar explorando aqui o que é o símbolo do óleo, o que não é. Depois você vai lá no comentário bíblico, no dicionário bíblico, e você vê lá as infinidades de símbolos, de simbologia do óleo. Mas nós vamos pensar o seguinte, irmãos, não adianta você ser casado com uma esposa que está com a lamparina acesa e que mantém óleo nessa lamparina e você está frio no seu coração. Ela vai, você fica. Não adianta ser casado com um esposo crente que ora, que se compromete, que jejua, santifica. Ele vai, você fica. Não adianta, meu irmão, o que eu estou querendo dizer é: a salvação é individual, a vida com Deus, ela acontece em comunidade, ok, mas estar lá ou não vai estar lá, ninguém vai atrapalhar ninguém, ninguém vai levar ninguém, a você e o seu Senhor. A igreja, irmãos, fornece a estrutura religiosa. O nosso problema hoje é que nós confundimos o que é lamparina com aquilo que é óleo. A pastora, os pastores, os presbíteros, eles podem orar por você, eles podem aconselhar você. O ministério de música está aqui para cantar, conduzir você ao louvor, à adoração, ok? Mas tudo isso é lamparina, tudo isso é estrutura. O óleo é entre você e Deus, é a sua busca pessoal, é a sua santificação pessoal, é a sua decisão de dizer não para o pecado e sim para a vida com Deus, é a sua decisão de ler mais a sua Bíblia e praticar mais a palavra de Deus, é a sua decisão de orar mais, é a sua decisão de converter o seu coração em todas as áreas da sua vida. Porque nós estamos crentes meio esquisitos ultimamente também, né? Em alguns aspectos nós somos crentes toda a vida, em outros a gente está pior para descrente.
Ô meu irmão, o óleo é você, é a sua comunhão com Deus, é a sua amizade pessoal com Deus, é a sua decisão de viver aqui como peregrino e forasteiro, é você. E eu não posso encher a sua lâmpada, a pastora não pode, o presbítero não pode, a sua esposa não pode, é você, meu irmão. E a boa notícia é: aonde você compra esse óleo? Aonde? Aonde, Nilda? Na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em suma, irmãos, clama ao Senhor. Se a sua lamparina está acesa, mantenha. Se a sua lamparina, se a chama da sua lamparina, né, está meio assim, tremeluzente, apaga, não apaga. Se já apagou, não importa. Vá ao Senhor, meu irmão. Busque a presença do Senhor, se consagre. Na cruz, irmãos, o Senhor já nos deu todo o óleo que nós precisamos. O Senhor nos convida a ir até Ele. O Senhor nos dá a medida boa, sacudida, recalcada. Toda vez que um crente vai até Jesus, ele é cheio da presença do Senhor. Depende de você, irmão. Não adianta sentar com a lamparina vazia e ficar falando: ai, céus, oh vida, ai, essa igreja, ai, esse pastor, essa pastora. Não vai encher a lamparina, irmão. Você precisa aumentar a sua vontade, a sua fome do Senhor. Compre do Senhor. O Senhor sempre tem óleo novo para nos renovar. O Senhor Jesus sempre tem algo novo, um sopro novo, uma coisa nova para o nosso coração. O Senhor sempre tem um ânimo novo. O Senhor sempre tem um jeito carinhoso de nos dizer que nos ama. O Senhor tem um jeito fenomenal de nos abraçar, de nos mostrar que Ele nos chamou, que nós somos dele. Vá, meu irmão, busque óleo, deixe essa lamparina queimar, se consagre, tenha a fome de Deus. Há um comentarista bíblico, um estudioso das palavras de Jesus. Põe o próximo, por favor. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: se as prudentes tivessem dividido o que tinham com as insensatas, todas as 10 virgens seriam deixadas nas trevas. Na esfera da graça, nenhum cristão verdadeiro pode dividir a sua salvação com o outro. Cada um tem que ir ao supermercado de Deus e comprar sem dinheiro e sem preço o azeite que precisa. Tem muita gente, irmãos, despreparada para a volta do noivo, porque terceirizou a responsabilidade de buscar óleo. Crente que não tem e não busca. Óleo não se empresta, cada qual compra o seu. Por último, para ter óleo até o fim, é preciso dizer não. Verso 6 em diante. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, não. São 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. A diferença, irmãos, entre elas é que as prudentes aprenderam a dizer não. E não aqui nós vamos tomar como um símbolo de compromisso. Se o Senhor vem, eu preciso dizer não para aquilo que me distrai. Se o noivo vem, e se ele disse que vem, irmãos, eu disse que, abro um parênteses aqui, para mim essa parábola mais bonita, porque eu não sei se você percebeu, eu creio que sim, mas tudo nessa parábola fala de Jesus e da sua igreja. Quem arrumou essa noiva do filho foi o Pai. A Efésios fala que o Senhor nos predestinou, nos escolheu, nos chamou antes da fundação do mundo. Tinha um preço a ser pago por essa noiva, que vão combinar, não valia muita coisa, porque ô noiva pecadora que somos nós, hein? Mas o Senhor foi lá na cruz e deu o dote, sangrou, chorou, sofreu, se humilhou, foi moído, segundo Isaías 53. Nele não havia beleza, formosura, mas ele pagou o dote de bom grado. Ele foi preparar lugar, e ele disse: eu vou para preparar lugar, porque onde eu estiver, vocês têm que estar também, porque o noivo não fica longe da noiva, em casa tem que estar junto.
Não é? Ninguém casa para falar assim, você mora na tua casa, eu moro na minha. Se bem que hoje tem uns casamentos meio esquisitos, mas não é o caso, né? Se casou, tem que morar junto. O noivo virá, irmão. Tudo nessa parábola é sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, para nós chegarmos lá, nós vamos dizer não. Se me afasta do noivo, se me distrai do dia do noivo, se me faz dormir enquanto o noivo não vem, eu preciso dizer não. Não para a minha vontade, não para a minha sonolência espiritual, não para o pecado, não para as distrações, não para aquilo que me seduz, não para o meu ego. Abre outro parênteses, às vezes nós culpamos o diabo de tudo, né? O diabo, eu acho que de vez em quando ele olha assim, umas coisas que a gente vai falar, não tem nada a ver com isso não, né? Meu Deus, acho que ele fala assim, não tem nada a ver com isso não. Ô irmão, dizer não para as nossas vontades equivocadas, dizer não para os nossos planos fracassados, dizer não para a nossa idolatria, não! As prudentes disseram não, porque elas não queriam que nada as distraísse de quando o noivo viesse. Não quero, porque eu quero as coisas dos céus. Outra coisa que ultimamente eu tenho pensado muito, parece que dizer não hoje ficou tão difícil, né? Deveria ser cada vez mais fácil, porque eu não sei você, mas quando eu olho para o mundo, Jesus, volta logo. Quando eu olho para o nosso mundo, não tem nada aqui para nós, irmãos, nada. Tanta morte, tanta maldade, tanta destruição, tanta capacidade do mal. Por que será que é tão difícil nós dizer não para o que exatamente? Porque deveria ser tão fácil para nós, né? O Spurgeon diz uma frase muito interessante, ele diz assim, que todo cristão deveria viver como alguém que carrega uma mochila nas costas, esperando alguém dizer assim, vamos ao encontro do Senhor. É assim que nós temos que viver, irmãos, como peregrinos e forasteiros, não para esse mundo, porque o meu destino é a glória, a minha paixão, o meu grande sonho é alguém dizer, o noivo vem vindo. Irmãos, eu quero mais encontrar com o noivo. Dizer não é necessário para permanecermos preparados, para encontrarmos com o noivo nessa caminhada de fé, né? Nós vamos ter que dizer muitos nãos para nós mesmos, muitos sims para o Senhor. Para ter hora até o fim, é preciso dizer não. E o noivo veio. 5 entraram, 5 não entraram. Ponto último. E eu quero concluir voltando à pergunta do começo. Irmãos, nós temos azeite para chegar até o final? Temos azeite para chegar até o final? A outra, por favor. Quem somos nós nessa parada? Quem somos nós? Somos das nécias ou somos das sábias? E a minha oração é que, para esse aniversário tão importante, eu lembro que nos 40 eu estava aqui, pastor. Eu lembro que nós fizemos um logotipo, foi a Marcinha que desenhou o logotipo, não foi, Marcinha? Tem até hoje salvo lá no meu computador. Parecia a vela de um barquinho assim, o logotipo dos 40. Já foi 10 anos, gente. Que voou o negócio, né? Onde foi esses 10 anos, meu Deus? Desacelera um pouco, né? Muito rápido, mas foi. E a minha oração é que para nesses 50, e se Deus nos permitir 51, 52, 53, terceiro dia de Guarulhos, nós morremos, irmãos, o noivo virá. Deus chamou cada um de vocês, Deus amou cada um de vocês, vocês são preciosos. O noivo, irmãos, presta atenção, se você esquecer tudo que eu falei aqui no tempo, guarda isso. O noivo quer você nas bodas. Você diz amém essa palavra? Amém? Amém. O noivo quer você lá. Então, meu irmão, não é tempo de se esmorecer, não é tempo de jogar a toalha, a igreja sendo confrontada, a igreja sendo colocada em xeque. Tenha ânimo, irmão, busque óleo, permaneça firme, trabalhe, ore, se dedique, levante, meu irmão, coragem, não durma. Paulo orando pela igreja e fala
assim, ó, desperta, tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós precisamos levantarmos, porque às vezes o azeite apagou, e nós estamos lá roncando, o noivo vem, nós não temos tempo para perder. Eu, você, a igreja, nós precisamos sair e anunciar, gente, o noivo vem, peguem óleo, peguem lâmpadas nas mãos, é você, meu irmão, é o seu chamado. Não cobre de outros o óleo que é sua responsabilidade, não deixe a sua lamparina apagar, acenda essa lamparina no fogo do Espírito. Deus abençoe essa igreja, meus irmãos, que essa igreja sempre foi e que continue sendo uma igreja de prudentes, Nós podemos ver, quando a gente vê esses meninos aqui, né, o evangelho está sendo passado, né, geração para geração, e que o Senhor nos encontre assim, fiéis, força, irmãos, coragem, o noivo virá, não veio ainda, enquanto ele não veio, olhe nessa lamparina, irmão, compromisso, coragem, o noivo virá. Eu queria orar com você mesmo, sentado, peço permissão à pastora para orar com a igreja. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, hoje é uma noite, um mês muito especial para a terceira igreja de Guarulhos, Pai. Essa porta que o Senhor abriu há 50 anos. E por aqui, Senhor, o Senhor permitiu que passassem tantos irmãos e irmãs preciosos, que caminharam, Senhor, com as lamparinas acesas, com entusiasmo, com vigor, com ânimo. E agora, Senhor, somos nós aqui, 50 anos depois. Oh, Pai, renova, meu Deus, a vida dos meus irmãos e irmãs. Oh, Espírito Santo de Deus, renova, derrama uma unção nova, dobrada, de alegria, de entusiasmo. Senhor, faz os nossos corações mais apaixonados. Senhor, que nós possamos de novo, nos ensina a nos encantarmos com as coisas dos céus. Oh, Senhor, porque nós não queremos ser imprudentes, nós queremos ser encontrados diante do Senhor fiéis, com lâmpadas acesas, corações rendidos, vidas consagradas. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa a pastora Shirley, abençoa o conselho dessa igreja, os diáconos, o Soli Deu Glória, os professores, as crianças, os idosos. Toma conta do teu povo, Senhor, e não deixa a lamparina de ninguém, Senhor, se apagar, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastora. Que desperta o nosso coração. Às vezes nós somos muito saudosistas, olhamos para trás, foi muito bom, fizemos isso, fizemos aquilo. E hoje pela manhã nós tivemos na escola dominical conversando a respeito daquilo que aconteceu na nossa vida, na nossa história, aquilo que foi bom, aquilo que não foi muito bom, nós não apagamos. Mas nós não podemos ser direcionados por aquilo que faz parte da nossa história. Deus nos direciona, Ele tem um propósito para a nossa vida, a partir de hoje, de cada momento, para que a gente olhe para frente, porque Ele quer continuar nos usando, para que o nome dEle seja conhecido. E como foi dito nesta noite, que a família esteja sempre pronta, para que nós estejamos prontos para encontrarmos nosso Senhor. Nós vamos participar do envio neste momento, e a palavra de Deus em Mateus 28, 19 e 20 nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus. Vamos ter a participação do Soli Deu Glória.
Convido a igreja a se colocar em pé. Essa música é a primeira vez que nós cantamos ela e nós trouxemos ela porque ela faz todo sentido para esse momento que nós estamos vivendo. Ela diz 1000 motivos para agradecer, mais de 1000 motivos para celebrar. Quantos motivos nós temos para agradecer na nossa vida, não só aqui na nossa igreja, mas se você for colocar na balança, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então, na parte que a gente cantar Graças dou Jesus, vamos todos levantar as nossas mãos e realmente agradecer por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Para agradecer, mais de 1000 razões.
Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu convido o presbítero Fábio para fazer essa oração neste momento, ao encerrarmos este culto de adoração ao nosso Deus. Ó Pai maravilhoso, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu que esta igreja completasse 50 anos, ó Pai. Nós te damos graças, ó Deus, por todas estas famílias. Ao longo de 50 anos foram muitas vidas aqui, ó Deus, que o Senhor tratou, que o Senhor colocou em suas obras, ó Pai. E nós queremos te agradecer, porque aqui ainda está em pé esta igreja, e louva a Ti, ó Pai. Que seja esta igreja uma bênção neste bairro, ó Pai. Que seja presente, que seja sal, que seja luz neste mundo, ó Pai. Que esta igreja seja ensinadora, que ela tenha sempre, ó Deus, a fidelidade nas Tuas Escrituras, ó Pai. Que possamos sempre, ó Deus, ter aqui como uma fonte verdadeira de ensino e de graça, ó Pai. Que o Teu amor, ó Deus, seja abundante sobre cada um aqui, ó Deus. Que haja óleo, ó Deus, no coração de cada um aqui, ó Pai. Que esta igreja seja viva, seja forte e seja, ó Deus, transformadora neste local, ó Pai. Que esta paróquia, ó Deus, esse bairro, este lugar onde ela está inserida, seja sempre impactada pelas ações de graça que o Senhor faz através de cada um aqui, ó Pai. Seja grandioso, seja, ó Deus, abençoador sempre, ó Pai. Agradecidos estamos pelo Teu sacrifício que Tu fez, ó Deus, através do Teu Filho, e que o Teu sangue seja abundante aqui, ó Deus, perdoando e renovando todos esses corações, ó Pai. Dê esperança, aumente a fé, ó Deus. Que todos os ídolos, ó Deus, que possam vir a ocupar os corações de cada um sejam quebrados, ó Pai. E só Tu, Senhor, é que é verdadeiro. Alcance, ó Deus, o primeiro lugar no coração de cada um aqui, ó Deus. Seja, ó Deus, abençoador, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Vamos orar a oração do Senhor e logo após vamos receber a bênção impetrada pelo reverendo Fred. Oremos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Que seja Deus gracioso para conosco, que Ele levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a paz do nosso bondoso Deus e Pai, que excede todo entendimento, que as misericórdias infinitas de Jesus, o nosso noivo, que a alegria, a direção, a paz do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.